Queremos dar um saludo muito especial a você este dia de hoje. Já estamos de regresso com su curso de salud, Una Vida em Abundância. Queremos dizer de nossa alegria por tê-los outra vez, pois temos um programa muito especial. São 8 lições com os 8 remédios da natureza. Vamos estar estudando como ter uma vida em abundância. Glória a Deus. Pois já tivemos um momento de adoração, temos regalos, pois temos muita música, mas agora temos também boa informação do livro de los libros, o melhor manual de la salud, que é a palavra de Deus. Estamos já em la classe número 2 e vamos falar de um tema muito importante, a nutrição ortomolecular. A nutrição não para antojos, não para paladar, pero para la célula. Muito bem, vamos arrancar com uma pergunta muito importante, meu querido irmão, que está em el livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. E o apóstolo Pablo nos faz uma pergunta, pois muito importante. Diz assim: ¿O ignorais que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Você vai dizer, pastor, não sabia disto? Pois sim, meu querido irmão, nosso corpo é um templo, pero há mais todavia. Vamos ler o versículo 20, e diz o versículo 20, porque habéis sido comprados por preço. Glorificad, pois, a Deus em vuestro cuerpo e em vuestro espírito, os quais são de Deus. Não somos de nós mesmos, não somos de papá e de mamá, nós fomos comprados e fomos criados por Deus, portanto, somos de Deus 2 vezes. Glória a seu nome. Muito bem, queremos regressar a este tema de hoje, um tema muito importante, meus irmãos, sobre a alimentação ortomolecular. E queremos dizer, meus irmãos, de que já allá, meus irmãos, Hipócrates, o padre da medicina, mencionava, meus irmãos, que nós devemos fazer de nossa comida, nossa medicina, e nossa medicina, nossa comida. Portanto, e aí está a importância de conhecer os nutrientes que fazem parte de nosso corpo. Pero tenho muito pouco tempo aqui para dar uma classe sobre epigenética, pero déjame falar um pouquinho bem rápido sobre a formação de la base de la vida. Em la célula temos, por dizer, em las células de eucariotas, de los seres vivos, temos, meus irmãos, um núcleo. La célula tem um núcleo, é la capital de la célula. Aí está a informação que tem que coordenar a vida. Por isso que o que aí está dentro é muito importante. E a la vez aí estão os cromossomos. Somos 23 pares de cromossomos, 23 de mamá, 23 de papá. Agarro a informação de cada um de eles e agora sou um ser único. Por isso, meu querido irmão, nós miramos a la classe passada que somos um ser holístico, composto de parte física, mental e espiritual, e que, portanto, Deus quer reparar cada uma de elas para que tenhamos esta vida em abundância. E na classe que vem vamos mirar que bonito que Deus nos criou para que nós seamos pessoas felizes. E não podemos ser felizes, estamos enfermos. Por isso, então, em esta classe vamos agora analisar a alimentação. Pero antes quero dizer que esses cromossomos, 23 pares, totalizando 46 cromossomos, 22 definem todas as funções e o número 23 define o sexo, se somos um varão ou uma senhora. Então, estes cromossomos estão formados por el DNA, o ADN, que a la vez estão compostos por combinações de letras que formam o gene. Somos 4 letras. Que bonito, que hermoso estudar isto. Somos uma escritura al último, a base de la vida, a base de la célula, a base de todas as funções são letras que são como uma escritura, ou mais que uma escritura, somos como um código, porque letras se lê em um sentido, pero um código se pode ler de diversos sentidos, de atrás para adelante, de arriba para abaixo, de abaixo para arriba. Pero esses códigos estão escritos como um secreto de la vida, por isso decimos herência genética, porque os genes cargam esta informação. Pero esta informação necessita ser cuidada e cada vez, meu querido irmão, que nós
comemos um radical livre, papas fritas, carne frita, carne assada, nós estamos interferindo em esta escritura, estamos dañando, estamos então alterando esta informação e, portanto, agora vai vir a consequência. E por isso decimos hoje, então, de que os radicales livres pues vão estressar a célula, vão estressar os órgãos, vão estressar os sistemas do corpo, que são 11, e a la vez vai produzir um estresse em el corpo. Por isso agora vamos ter migraña, por isso temos insônio, por isso agora temos inflamação, aí está a artritis, a reuma, a gota, e agora está aumentando a lista. Já vem lúpus, fibromialgia e tantas enfermidades, pero todas estas enfermidades estão escritas por um dano genético. Então, meu querido irmão, quem tem o acesso a este dano genético para repará-lo? Pois nós vamos com o doutor, com um especialista, a tomar um químico, a tomar uma medicina, pensando que esta química ou esta medicina vai reparar este dano e, para surpresa, que pode ajudar a controlar, pero nunca nos vai a curar. Então, vem a pergunta, quem nos pode ajudar a curar? E por que estamos cada vez mais enfermos? Déjeme dizer por que Jesus é o médico de los médicos e ele dijo algo importante, porque a la vez que miramos a ciência, miramos a profecia também. Acompanha comigo o livro de São Lucas, capítulo 21. O livro de São Lucas, aqui tenho a palavra de Deus, versículo 34, diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad também por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguem de quê? Que disse aí? Glotoneria. E que mais? Al mesmo nível de glotoneria que está escrito, borrachera, embriaguez. E que mais? Há algo mais. E de los afanes desta vida. Que são os afanes desta vida? São os vícios. Estamos viciados. Todos nós estamos viciados em algo, e agora aí venga de repente sobre vosotros aquele dia. Qual dia? Versículo 35, pois disse assim a poderosa palavra de Deus, porque como um laço vendrá aquele dia sobre todos os habitantes de la tierra. E meu querido hermano, portanto, o Senhor disse assim, versículo 36, isso é o que devemos fazer, aprender a ser velado, pois em todo tempo orando para que seais tenidos por dignos de escapar de todas essas coisas que vendrão e de estar em pé delante del Hijo del Hombre. Palavra de Deus. Assim que o Senhor menciona que ao tempo del fim haverá um grupo de pessoas muito grande, que estarão em borrachera, álcool, e não é solamente quem toma cerveja, vinho, também tuviera tempo de explicar como nós podemos produzir fermentações em nosso corpo a través do açúcar que comemos ou malas combinações de comidas refinadas, comidas impróprias, comidas tercializadas, industrializadas, embotelladas, empacadas com bolsas e com tudo isso, cheia de colorante, pesticida, conservante. Essas coisas produzem fermentações em nosso corpo e isto a la vez vai transformar-se em álcool. Por isso a Bíblia mencionava de que haverá embriaguez, borrachera, igual que também glotoneria. Antes a gente se moria de comer de menos, pois agora nos morimos de comer demasiado, muita comida, muita caloria e pouco nada exercício. Vamos falar mais adelante do exercício em outra classe. Portanto, então, há uma cita bíblica, está na página 4 de nosso material. Se você tem a lição, pois agora vamos à lição. Temos aí um tema muito bonito, a página 4, diz assim, a la primeira parte, qual deve ser a razão de nossa vida? Vivir para comer ou comer para viver? Vamos ler o que disse o apóstolo Pablo em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Está escrito em la lição, a la página 4, bem arriba. Vamos então, disse, se pois comeis ou bebeis ou hacéis outra coisa qualquer, ou haced outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Aqui está então uma cita bíblica, um texto bíblico poderoso,
Si a la vez aprendemos esto esta hora, en esta clase, esto va a cambiar nuestra vida, porque ahora vamos a dar atención a la alimentación no para la lengua, no para el antojo, no porque me acuerda la abuelita, pero sí vamos a alimentarnos para nutrir la célula. ¿Qué tiene la célula? El ADN, el gen. Y este gen, él tiene que ser entonces nutrido para formar la base de manera correcta. ¿Cómo se forma el gen? Bueno, ya mencionamos que son 4 letras que são escritas, e quando essas letras estão em ordem, em grupos, em ordem, então eu tenho boa visão, tenho boas digestiones, tenho boas articulações, a vida sexual está em ordem, posso dormir tranquilo, não tenho estranhamento, tampouco diarreia, não tenho fiebre, não tenho inflamação, porque toda a escritura das células são um promédio de 400 tipos de células diferentes que estão escrevendo nosso corpo, células de la piel, del cabello, de las uñas, de los huesos, pero quando a base de la célula está em ordem, todo está em ordem, não tenho osteoporoses, não tenho problemas cardiovasculares, não tenho insônio, pero a la vez que empezamos a meter radicales livres, tanto por la alimentação, como por um estilo de vida estressado, porque trabalhamos por la noite, porque temos muitas deudas, porque peleamos com a esposa, ou com o marido, ou com o patrão, ou com o pastor da igreja, estamos por os pleitos, então temos um estilo de vida estressante, porque não hacemos exercício, ou hacemos exercício demasiado, todo isso vai alterando a base. Então, agora, allá as letras empiezam a descomponer-se, e agora o plano original da célula não funciona. Por isso agora eu não posso ler porque meus olhos já não funcionam. Eu não posso dormir porque tenho muito medo ou tenho ansiedade ou tenho traumas. Todo se vai descarriando, se vai derrumbando como um dominó e agora nós outros já não podemos ter a vida que Deus nos ha dado e agora estamos indo à sepultura de maneira antecipada. Então, meu querido hermano, aqui eu lhe pediria a la vez que você pudiera mirar a página número 4 e a página número 5. Colocamos uma sequência de versículos de la palavra de Deus que nos dão bastante entendimento sobre como cuidar do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. Pero alguno vai dizer assim, pastor, não sei por que está falando de comida, de cuidar do corpo, de toda maneira vamos a morir e vamos a la sepultura. Bueno, mi hermano, dice la palabra de Dios que los impíos, los que no temen a Dios, los que no toman en consideración su palabra, dice, comamos y bebamos, ¿por qué? Pues que mañana moriremos. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿por qué debemos entonces cuidar de nuestro cuerpo? Porque este cuerpo, mi querido hermano, es de Dios. Número 2, porque este cuerpo carga una mente. ¿Cuál es la razón de la vida? La clase número 3, vamos a abrir esta página. ¿Cuál es la razón de la vida? Ser feliz. Si usted no es feliz, usted no está en los planes de Dios. Pero ahora entra la dieta, entra la alimentación. Vamos entonces rapidito dar una mirada a la gasolina original para este carro de nuestro cuerpo. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 29. Dice así, que es la segunda pregunta de la página número 4. ¿Cómo fue el plan original? ¿Cómo fue el plan original? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dá semilla e que está sobre toda a terra, e todo árbol em que há fruto e que dá semilla, que disse aí, os serão para comer. Querido hermano, querida hermana, sempre quando compramos um carro novo, pues aí vem um manual de instruções. Você não pode dizer assim, não, pues em este carro, pues eu vou poner o que me viene a la cabeza. Não. Se é gasolina, você não vai poner gasolina, se é gasolina, não vai poner querosena, ou água, ou álcool, você vai dañar o motor do carro. E então, se você
Ahora compra un carro nuevo, ¿le atrevería a abrir el motor ahí y meter arena adentro del motor? Pues claro que no, usted va a romper el carro. Usted quiere correr larga vida con este carro, por tanto usted ahora va a cuidar de leer el manual y de procurar obedecer las instrucciones para que este carro pueda correr mucho tiempo. De la misma manera, mi querido hermano, aquí está el manual del propietario y él dijo así: frutas. La alimentación original al principio eran frutas, pues después, mis hermanos, que entró el pecado, el Señor agregó, y eso colocamos a la pregunta número 3, y comerás plantas del campo, Génesis 3, 18. Entonces, la alimentación original, que era la alimentación del Edén, estaba compuesta de frutas, de las semillas y de los cereales y de agua pura. Esta era la alimentación original, la alimentación verdadera. Y usted va a decir: pastor, ahí no habla de pizzas. Y ni tampoco el Señor ha dado chocolate a Adán y Eva. ¿Y qué decir de la carne? Pues yo me gusta mucho el pollo, pues el pescado, me gusta mucho. Bueno, mi querido hermano, esta es la razón por qué estamos enfermos. Nosotros nos descarriamos del plan original, todos nosotros, yo, usted y todos los habitantes de la tierra. Por eso yo le mencionaba de la profecía que al tiempo del fin, habrá mucha glotonería y borrachera. Y como consecuencia, déjame leer el libro de Lucas, allá mismo donde estamos leyendo el capítulo 21. El Señor Jesús menciona, por tanto, el versículo 11, dice así, Lucas 21, 11, por estar descarriado del plano original, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y, ahí está, pestilências, são enfermidades. Al tiempo en que estamos ahora, dice la profecía, que habrá muchas enfermidades. Yo no sé si usted se acuerda, pero el año 2015, y esto fue el lunes, el día 26 de octubre del 2015, la Organización Mundial de la Salud colocó delante del planeta Tierra la noticia que derrumbó gran parte de las personas de tan aterrorizadas que quedaron, diciendo, mis hermanos, que la carne estaba siendo considerada como un producto que era un riesgo para el cáncer. Hasta ahí lo teníamos como el alcohol, como el cigarrillo, como la polución, pero ahora, en 2015, la Organización Mundial de la Salud colocó en la lista de los factores que pueden causar cáncer la carne. La carne quiere decir producto muerto, es un animal muerto, es por decir un alimento que es por decir parte de la dieta de muchos pueblos, no todos, como en India, ellos no comen carne, pero hay muchos pueblos que comen carne, pero ahora está considerada como un producto que puede causar el cáncer. Entonces, mi querido hermano, ahora viene la palabra de Dios que dice, si pues coméis, bebéis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y yo le hago una pregunta, yo no voy a pasar por todas las citas por el tiempo que me gana, pero yo quiero ir a la pregunta número 5, ¿cuántas enfermedades será que Dios puede curarnos? Dice así el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, y hay algo que nos interesa para esta clase de hoy. Y dice así, 15, 26, el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, está en la página número 5, dice, y dijo, si oyeres de cualquier manera, ¿sí está? No, dice, atentamente la voz del pastor en la televisión, no, dice la voz de Jehová tu Dios, no solamente oyeres, pero dice, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ahora mira, escucha esto, ninguna enfermedad, ¿cuántas enfermedades? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios, el único ser del universo, mis hermanos, que puede escribir y decir esas palabras. Yo soy tu doctor, porque yo te puedo sanar. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios te puede sanar? ¿Usted cree que Dios puede romper con la enfermedad de tu cuerpo y traer sanidad otra vez? ¿Usted cree que Dios puede reparar tu páncreas si está con diabetes? ¿Usted cree que Dios puede arreglar tu hígado si tiene cáncer?
¿Usted cree que Dios tiene poder para sanar las células de las neuronas, del cerebro, del sistema nervioso, si ya no puede dormir, si tiene ataques de pánico? Claro que Dios puede ayudarnos. Querido hermano, entonces vamos a regresar otra vez de manera muy rápida a la célula. ¿Qué es que compone los genes? ¿Qué es que está por detrás de todo esto? Entonces tenemos tres grupos que forman el gene y que dan la combinación para formar el ADN, que es vida. Son los fosfatos, los azúcares y también las bases nitrogenadas. Por eso, si nosotros aprendemos hoy en esta clase esto, nos va a cambiar la vida, porque ahora vamos a colocar comida verdadeira, comida para la célula, no para antojos o paladar. Por eso hoy se está hablando bastante en la medicina de medicina nutrigenética, quiere decir la medicina para eliminar la enfermedad. La alimentación nutrigenômica que el cuerpo va a administrar para formar un cromosoma limpio, con ADN limpio, con todas las funciones regresando a su normalidad. Va a desaparecer la inflamación, va a entrar en remisión este tumor, va a acabar con esta migraña, va a venir el sueño otra vez para dormir de manera correcta. Yo voy en otra clase, voy a hablar del descanso. En otras palabras, sin ningún doctor, sin ninguna pastilla, sin ningún hospital, sin ninguna clínica, usted puede, como dice la palabra de Dios, tener una vida en abundancia. ¿Y quién te va a guiar? Es el Criador que te crió para su honra y gloria. Por eso entonces los fosfatos, mi querido hermano, son las frutas y los vegetales. Usted puede comer lo que quiera, pero no combinando los dos a la vez. Usted no puede comer brócoli con plátano. No, los dos son buenísimos, como también mi papá y mi mamá son buena gente, pero entre ellos se pelean, se quebran los platos. Tengo que comer las frutas en una comida y los vegetales en otra comida. No hacer mezclas, eso produce fermentaciones. ¿Se acuerda de la borrachera y embriaguez que leímos al tiempo del fin? Y esto produce entonces fermentaciones al cuerpo y alcohol. Entonces tenemos las frutas y vegetales y hay algo más, el agua. Esos son los fosfatos que nunca te van a enfermar. Usted nunca va a tener cáncer comiendo zanahoria, nunca va a tener inflamaciones comiendo manzana, mi querido hermano. Esto não produce ceniza, esto não produce resíduos. Estas comidas, más que todo, como dice el libro de Daniel, aqui em la lição coloquei para que você le pueda llenar aí la página número 6, usted mira que Daniel 1:8 disse claramente qual foi a proposta de Daniel, qual deve ser nossa proposta também. E Daniel propôs em seu coração não contaminar-se com a porção de la comida del rei de Babilônia, não? Nem com o vinho que ele bebia. Pediu, portanto, que ao jefe de los eunucos que não se lhe obrigasse a contaminar-se. Somos um templo, um santuário, e podemos estar contaminando este santuário por la maneira como comemos e como bebemos. Portanto, Daniel dijo, eu não quero contaminar-me. E se você sigue leyendo, Daniel pediu o versículo 12, aí está escrito, você pode ler em la lição, a la página 6, Daniel 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, no 10 meses, no 10 años, 10 días, y nos den comida verdadeira. ¿Y cuál es la comida verdadeira que ya leemos? Nos den legumbres a comer, vegetales, comidas vivas, llenas de enzimas, fitoquímicos, fibra, nutrientes, água, 10 días, y agua a beber. Y eso, mi querido hermano, si usted lee el versículo 15, eles estavam mais bonitos, mais guapos, mais inteligentes, mais sanos que qualquer outro muchacho del palácio del rei Nabucodonosor. Assim que sigue leyendo as citas que aí estão, você vai quedar maravilhado. Então, os fosfatos, regressando outra vez, vegetales, frutas, pero não a la vez mezclando todo, e água. Isso você pode comer a gusto, tomar a gusto. Você pode tomar 1 galão de água, 2 galões de água, pero a la mañana, durante a mañana, pero não com la comida. Apartado de las comidas, tomar muita água, água tibia por la mañana, água com limão, água filtrada. E isto que o corpo requiere em abundância, frutas, vegetales e água. Pero entonces, agora vem o açúcar.
porque também há em la base para a formação do ADN, os genes estão nos açúcares, mas quando você mira por la medicina moderna, agora a ciência está destapando coisas, o açúcar que Deus criou para a formação do ser humano não é o açúcar de la tienda, açúcar refinada, isso é sim, meus irmãos, é um veneno. O açúcar que Deus criou é o mais fino que há na natureza, a desoxirribosa, que é um açúcar de los mejores que há. Então, quando comemos os cereais integrales, arroz integral, pues millet ou mijo, ¿no? Harina de maíz, pues comemos aí a avena, todo isso tem almidão que se vai transformar em açúcar, pero uma cucharada de miel de abeja, miel de caña verdadeira, todo isso é açúcar, as mesmas frutas são açúcar, tem muito açúcar, portanto, hace parte também de nossa dieta. E isso, meu querido irmão, nós temos que comerlo em um percentual equilibrado de 30% mais ou menos. Então, 50% de los fosfatos, vegetais, frutas, água, 30% de los açúcares, que são os almidones, aí os cereais integrales, todo isso tem açúcar, e aí nos queda 20%, meus irmãos, de las bases que compõem, então, lo chamamos de construtores. Quando vamos à secundária, são as proteínas, devemos comer em moderação. Hoje a gente come muita carne e a la vez os frijoles, e agora tem excesso de proteína no corpo, por isso muita gente agora sendo diálise. Temos que romper com a proteína de origem animal, quitamos então progressivamente o que estamos comendo de produtos de origem animal, incluindo os huevos e leches, e progressivamente também, a la vez, colocando a comida correta que Deus nos ha dado em abundância. Os mesmos vegetais têm proteína, por dizer, se você come um aguacate diário, não solamente tem ômega, tem gordura, mas tem proteína também. Se você come zanahoria, tem proteína, mas a proteína do vegetal está em um percentual de 10 a 13, 14%. É muito baixo, portanto, não te vai danhar. Assim que os frijoles nos ajudarão a completar o quadro com as nueces. ¿Se acuerda de Gênesis 1:29? Então, meus irmãos, aqui está a alimentação ortomolecular, a dieta original. Passo a passo, o Criador nos quer sacar de Babilônia, sacar de la enfermidade, sacar de la inflamação, sacar de los tumores e levar-nos a limpiar el santuário de nuestro templo, donde el Espírito Santo quiere habitar en nosotros. Querido hermano, querida hermana, a la parte de la página 7 está el examen, aí el teste. Então, você vai ter aí também a gráfica do percentual que a dieta influi em la formação deste templo do Espírito Santo. Factores que alteram ou definem o ADN. A dieta, 54%. É isto importante? Claro que sim. Vamos agora, como disse a palavra do Senhor, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Se você está viciado em pizza, em frituras, em álcool, em cigarro, em pastas, vamos orar ao Senhor. E disse a palavra de Deus, e conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. El Senhor me ha libertado del alcohol, del cigarrillo e de todo lo que é malo, mi querido hermano. E el Deus que nos ama, que nos quer salvar, te vai ajudar. Vamos orar com reverência. Padre querido, gracias, porque para este carro de nuestro cuerpo hay una gasolina verdadera. Danos sabedoria, Senhor, e ajuda-nos a caminhar em harmonia com tu palavra. Te lo pedimos por Jesus. Amém.